Meus irmãos, preparem aí a mãozinha, vamos psicografar a história de Michelin lá no Egito, tá? Pronto? Pronto? Pronto. Então vamos lá. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, amorosa, estamos aqui, Senhor Jesus, para que todos nós juntos, encarnados e desencarnados, possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, que todos aqueles que vierem trazidos também possam se beneficiar com os esclarecimentos que Ricardo vai trazer para cada um de nós. Vamos pedir para que Micheline possa fazer nossa prece de início. Mestre Jesus, irmãos, estamos aqui mais uma vez com a intenção de aprender, de entender essa obra maravilhosa que é o Céu e o Inferno, a doutrina dos Espíritos. Que possamos todos refletir sobre os ensinamentos, sobre os textos, sobre esses depoimentos que são verdadeiras experiências para nós. A partir desses depoimentos, possamos entender o que estamos aqui fazendo e como estaremos amanhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Assim, Senhor Jesus, com a prece que ele não fez, pedimos a sua permissão e da espiritualidade para iniciar os estudos a Santo desse Paz. Assim seja. Depois da prece apareceu um anjo no meu peito. Fechado, tá? Isso é maravilha. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20. O que nós somos. Os trabalhadores da última hora. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, disseram-lhes: Ide, vós também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na sexta e na nona hora do dia e fez a mesma coisa. E tendo saído na 11ª hora, encontrou outros que estavam sem nada a fazer e lhes disse: Por que permaneceu aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhes: Porque ninguém nos aliciou. E ele lhe disse: Ide vós também, vós outros, para a minha vinha. À tarde, tendo chegado o senhor da vinha, disse àquele que tinha a incumbência dos seus negócios: Chamai os obreiros e lhes pagai, começando desde os últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando a 11ª hora estava próxima, receberam uma moeda cada um. Os que foram aliciados primeiro, vindo a seu turno, creram que se lhes daria mais, mas não receberam além de uma moeda cada um. E, em a recebendo, eles disseram contra o pai de família, dizendo: Estes últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós os tornais iguais a nós que carregamos o peso do dia e do calor? Mas, em resposta, ele disse a um deles: Meu amigo, eu não vos fiz
injustiça. Não acertastes comigo uma moeda pela vossa jornada? Tomai o que vos pertence e ide. Por mim, quero dar a este último tanto quanto a vós. Não me é, pois, permitido fazer o que quero? O vosso olho é mau, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 18, aliás, de 1 a 16. Vê também Parábola do Festim de Núpcias, capítulo 18, número 1. Aí eu estava pensando aqui, enquanto eu estava lendo, pensando em cada um de nós aqui. Cada um aqui chegou em momentos diferentes a esta casa espírita. Uns chegaram há mais tempo, outros chegaram depois, né? Bruno chegou depois de mim, eu acho. Ricardo também chegou depois. Michelino, eu acho que chegou antes de Ricardo. E eu estava pensando aqui como essa lição é rica para cada um de nós. Porque fala justamente de como cada um recebeu à medida que foi chegando a vinha. E isso aqui, essa casa espírita é a nossa vinha, aonde a gente se comprometeu-se a pegar a enxada e trabalhar. Só que como toda vinha, existem aqueles que fazem com muita boa vontade, mas existem aqueles que reclamam porque os outros, muitas das vezes, que chegaram depois, estão fazendo o mesmo trabalho que eles e eles são mais reconhecidos. E não acontece aqui na nossa casa? Quantas pessoas chegam depois e gostariam de estar no mesmo lugar que outras pessoas estão e reclamam disso? Ah, por que eu não estou ali ainda? Por que eu não estou fazendo o que ele está fazendo ainda? E ainda vai reclamar. Então, os trabalhadores, como cada um de nós somos aqui, a gente vai ter o entendimento que a gente busca, a gente vai ter o trabalho necessário para o momento em que a gente se encontra, o momento em que a gente chega, e a gente recebe as responsabilidades que nós nos comprometemos, mesmo quando a gente não lembra. Talvez em sua consciência, Ricardo nunca também pensaria que iria assumir a casa como presidente, não é? Sã consciência, não. Não é? E talvez Bruno, talvez não tivesse a consciência que iria também estar hoje onde ele está, ou como cada um de nós aqui estamos, não é? Mas aí é que está. A quem dado, muito lhe é cobrado, muitos chamados, poucos escolhidos. Cada um aqui foi escolhido para uma determinada tarefa aqui dentro. E quem não foi ainda vai ser chamado. Só que qual é a diferença daqueles que aceitam? É ter a coragem de assumir, é ter a coragem de enfrentar, mesmo a trancos e barrancos, mas seguem adiante. E aqueles que muitas das vezes ainda não estão preparados, o momento vai chegar. Mas é interessante porque o Senhor fala: eu não fiz injustiça com ninguém, mas eu dou àqueles que merecem receber, né? Então não adianta muitas das vezes querer estar no lugar do outro se você não está preparado ainda. Porque quando você estiver preparado, tenha certeza, você vai estar. Hoje Ricardo está como presidente, mas amanhã quem é que vai estar? A própria espiritualidade, quando chegar o momento e achar, não, Ricardo já fez a tarefa dele, agora é hora de uma outra pessoa, ela vai colocar com certeza. Então só cabe a gente ser o melhor trabalhador, procurar fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E o nosso salário é o conhecimento, o amadurecimento que nós vamos adquirindo, né? Temos um minutinho. Alguém quer falar alguma coisa? Micheline, Ricardo, Tudo bem. olha Aí, ó. vai lá. Essa lição foi no dia da sexta, não foi? Foi, Desencarnado. E, assim, eu confesso que há muito tempo atrás, quando eu li essa lição, olhando com os olhos materiais, eu digo, isso é uma injustiça tamanho, né? Eu trabalho supervisionando 115 pessoas. E a gente, eu sempre, assim, coloquei como, para mim, na gestão, e, tipo, eu não posso trabalhar, eu não posso tratar
o bom funcionário, o excelente funcionário, da mesma forma que um funcionário que não tem compromisso. Porque assim, você desestimula quem está bem e não ajuda a quem, quem é um mau funcionário. Mas depois que a gente vai estudando, a gente vai vivendo, né? E espiritualmente a coisa funciona de outra forma. Porque aqui a lição vem nos mostrar justamente o que você falou de momentos, né? Que você chegou num momento aqui, eu cheguei em outro. E o que importa é que a gente chegou e como a gente está se dedicando naquele momento que chegou, né? Como eu até dei o exemplo, eu conheci essa casa aqui há mais de 20 anos, mas eu não me dediquei. Eu não estudei como deveria ter estudado, eu não me dediquei, eu não esforcei, eu ficava indo e voltando. Né? Então, assim, não é porque eu cheguei há 20 anos e você chegou há um ano e a gente vai estar no mesmo patamar de estudo, de entendimento, de compreensão. Então, depois de um tempo é que a gente vai compreendendo as situações, né? E é isso. Eu acho que uma coisa muito interessante, porque essa lição, como poucas, elas convidam a gente, nos convidam a refletir sobre o que de fato é importante. E quando a gente se revolta, e eu faço as palavras que também, na primeira vez me revoltei, não entendi, é porque os nossos princípios não estão fincados aí em Deus, né, através de Jesus, na matéria. Mas é muito interessante, porque olhando de um outro ponto de vista, para mim, uma outra interpretação dessa lição, é que a gente avalia o seguinte, uma frase que é muito legal que eu acho: combinado não sai caro. Quando a gente for fechar um contrato, qualquer que seja o contrato, qualquer que seja a atividade, a gente fecha o contrato naquilo que a gente acha que vale a pena. Espera aí, eu negociando aqui com ele um contrato de tantos anos, por tal preço. Vou botar na conta do lápis se esse trabalho para mim vai valer a pena. Não importa se ele chegar e fechar um contrato 3 vezes maior, porque o que eu fechei naquele momento, para mim, já de fato é ok, é legal, é suficiente. Quando a gente de fato começa a olhar com o olho burro, né? Puxa, ele está ganhando mais do que eu, ela vai fazer menos. Mas peraí, agora, não fechou. Aí entra uma série de sentimentos, né? Inveja, o orgulho, a vaidade. Se a gente viver sempre nessa questão de as coisas que hoje eu faço, eu defini antes para iniciar, só que a gente não faz isso. Né? Na nossa vida é sempre a grande supetão, aí aqui, sei lá como é que eu estou aqui, sei lá como é que é isso aqui, eu sei que eu estou. Quando a gente entende que a gente não deve fazer certas coisas fora do nosso controle, isso é natural. Mas que a gente entenda o porquê das coisas. Né? Não é o que eu vou acertar tudo sempre, não. Mas os princípios da minha vida, eu sei o que eu quero fazer. Quando eu entender isso, eu vou também entender quais são as penas necessárias para alcançar. E aí, o que é pena para mim, a beleza não surge. E a gente começa a entender de forma diferente. Tá bom para mim uma moeda por 10 horas de trabalho. Achei suficiente. Se eu não achar suficiente, eu não fecho o contrato. Aí a Teresa chega para uma moeda também. Qual o problema? Qual o problema? E a gente pode entrar em outras também, por exemplo, trabalhar para Jesus. O próprio salário é você estar pertencente a esse trabalho. Eu posso fazer aqui várias comparações, né? Por exemplo, na minha vida nada se compara depois que de fato eu conheço Jesus de uma maneira diferente. Poxa, tudo fica mais calmo, né? Eu consigo me relacionar mais e isso não paga. Entende? Então você vai ter várias oportunidades aí fora, das quais você vai dizer assim: não, porque eu não vou abrir mão, porque eu tenho aqui por causa de mim, porque esse é o verdadeiro salário. A gente volta para a primeira interpretação que eu acho que vai, de fato, impactar a gente. Né? Hoje, no mundo, a gente deveria ter a meritocracia. Né? Não existe isso. Então, saibamos fechar um contrato. Para isso, tem um advogado aqui, como é do centro, é gratuito, viu, gente? Fecha o contrato certinho. Para mim, está suficiente.
Imagina Michelin vendo os contratos de cada um da gente, hein? Ela vai revisar. É assim, imagine Michelin vendo os contratos de cada um da gente que a gente se comprometeu com uma advogada. Tereza, fala alguma coisa? Eu não, eu estou pensando nos aditivos que eu vou colocar no meu computador. Ó, ela tá. Vai, Ricardo, venha falar sobre Samuel agora. Vamos falar, né? Vamos embora, gente. Boa noite a todos. Dando continuidade ao nosso estudo, né? Segunda parte do livro Céu e Inferno, que são os exemplos. Estamos no capítulo 2, Espíritos Felizes. A gente está nos depoimentos, já vimos essas últimas 2 semanas. A primeira foi o senhor Sanson, depois Jobarde, e agora a gente vai para Samuel Filipe, que faleceu em dezembro de 1862. E um breve resumo que ele diz assim: este era um homem de bem, na verdadeira acepção da palavra. Ninguém se lembrava de o ter visto cometer uma ação má ou errar voluntariamente num que quer que fosse. De um devotamento extremo aos amigos, podia-se ter como certo seu acolhimento, se tratando de quaisquer favores, ainda que contrários ao seu próprio interesse. Ou seja, a pessoa pedia um favor, mesmo que fosse contra o interesse dele, ele iria ajudar aquele amigo. Então é um verdadeiro homem de bem, não media esforços para ajudar a quem quer que fosse. Samuel Filipe. Trabalhos, fadigas, sacrifícios, nada o impedia de ser útil. E isso sem ostentação, admirando-se quando se lhe atribuía por estes predicados um grande mérito. Jamais desprezou os que lhe fizeram mal, antes se dava pressa em servi-los como se bem semelhante lhe houvessem feito. Igual a gente. Só pisa no meu pé e eu, não, tudo bem. Foi que eu botei o meu pé embaixo do seu sem querer. Não foi, não. A gente não trata assim, veja. Antes dava-se pressa em servir a quem fazia mal a ele. Tratando-se de ingratos, dizia, não é a mim, porém, a eles que se deve lastimar. Tá vendo? A gente tem que agir assim. Infelizmente, mas é o correto, é certíssimo. O errado somos nós, né? Mas ele chegou a um estágio evolutivo que a gente ainda vai alcançar, né? Esse estágio, cara, é aquele processo em que a gente consegue. Hoje tem microfone. Esse estágio, do meu ponto de vista, é onde a gente atinge, né? Quando a gente consegue perceber o que é que as pessoas de fato querem falar, né? Da maneira como elas estão agindo. Por exemplo, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só grita, uma pessoa que é agressiva. Então, a gente ainda não consegue entender que isso é a maneira dela se expressar pedindo socorro, né? Quando uma pessoa é muito elevada, ela consegue enxergar isso. Enxergando isso, ele diz, não é a mim, porém é eles que se devem lastimar, porque é a pessoa que está pedindo socorro. Quando a gente entende isso, que, poxa, meu pai, pelo amor de Deus, só reclama quando chega em casa, só grita, só me bota de castigo. De alguma forma, se ele estiver errado, claro, vamos botar nessa expectativa, né? É alguma forma que algo dentro dele está sofrendo, né? Algo dentro de nós está sofrendo. A gente chega a uma pessoa que só sabe malhar os outros, mas o que que acontece para ela estar assim? Por que ela vive nessa sintonia, né? Eu convivo com uma outra pessoa que, misericórdia, como ela reclama. Jesus, é da hora que ela chega, quando ela chega, assim, pelo amor de Deus, que ar-condicionado é esse? Eita, abençoado, chegou, não foi? A hora que ela sai, reclama. Ainda fala da mãe, minha mãe reclama demais. Eu disse, acho que tu tem o que puxar. Aí, tipo assim, mas assim, é um grito de socorro, né? É um grito de socorro. E a gente não tem esse olhar, e a gente né? não consegue entender isso, porque nós ainda somos assim também. Então, quando a gente consegue entender de que as palavras que a gente fala não é necessariamente aquilo que a gente quer expressar, a gente vai começar a mudar, mas para isso é preciso ter muito conhecimento. Diga, você ia falar. Foi? Você falou alguma coisa assim, eu pensei que era você, quer não? Não, eu estava dizendo que realmente o espírito é levado a ficar. Entender, né, que o outro aqui está. O problema é o outro, né? Não sou eu, é o outro. E saber que aquela pessoa está sofrendo.
Eu estava ouvindo uma palestra de Ana Teresa Camasmi, ela disse, numa questão que Kardec responde, em 1938, Olha. ela disse que ele fala que o homem necessita de amar e ser amado, né? Ele diz lá. Aí ela diz, grave bem essa palavra, necessita. Aí depois ela vai falar da família, né? Aí vai dizer, os pais, se eles não souberem quais são as necessidades deles, eles não conseguem entender a necessidade da criança, daquele ser que ele está ali cuidando, né? Então é a mesma coisa, a gente reclama ou a gente julga no outro o que a gente tem necessidade, a gente não consigo ainda, né? Então eu sou uma pessoa muito irritável, com muita facilidade, né? Então eu reclamo no outro, fico vendo aquilo no outro, porque essa é a minha necessidade, eu tenho a necessidade de acalmar, e aquilo ali está me angustiando, né? É umas coisas assim que muitas vezes as pessoas, os psicólogos dizem isso e a gente não entende, né? Eu estou vendo, o que eu estou reclamando, o que eu estou enxergando no outro é algo que eu tenho em mim aqui ainda para trabalhar. E aquilo me incomoda. Me incomoda por quê? Porque eu tenho essa dificuldade, esse defeito, ou seja lá qual for. Né? Porque iria me incomodar a maneira de ser da outra pessoa? É problema da outra pessoa. Se ela vive irritada, brigando, quem é que vive mal o dia inteiro com ela? É ela. Então, se a gente tem coisas que nos incomodam porque a gente convive, né? Você na sua família, o seio mais apertado, tem pessoas que estão ali, que tem hora que aquilo está incomodando. Mas a gente traz as coisas muito pra gente, né? Todo mundo tem que ver do jeito que eu vejo, todo mundo tem que sentir do jeito que eu sinto. Todo mundo tem que agir do jeito que é, porque é para fazer assim. Veja que mal a gente faz as pessoas, não é? Porque tem que ser assim. Porque as coisas têm que ser desse jeito. Porque fulano faz daquele jeito? Não é para ser assim. A gente esquece que todo mundo é diferente, né? E todo mundo tem um jeito de ser. E isso incomoda a gente. Não é? Tem gente que se apega. Eu fui para a aula ali da juventude, aí Bruna disse, eu não gosto de gente demente. Aí Vanessa não, a Andressa disse, eu também não, me dá agonia. Eu disse, foi Maria, vamos embora daqui. Porque tem gente que é muito estressada, né? Eu comecei a conviver com o Ricardo, a mãe dele é assim, muito estressada. Então ela falava e respondia, e queria na mesma hora que eu respondesse. E eu ainda estava pensando no que ela perguntou e ela já estava respondendo. Bora! Ela não fala, não sei o que, é assim, né? Eu disse, rapaz, começar a me estressar, né? Porque eu não sou assim. E tem gente que se incomoda, né? Aí eu digo, tem pessoas que não iam se dar bem. Tem outra pessoa aqui que é do mesmo jeito, agitada, não sei o quê. Eu disse, a gente não ia conviver muito bem, né? Porque você quer aquela coisa muito estressada, muito rápida, muito... E eu não sou assim, eu sou mais tranquila, mas se eu for tentar ser do seu jeito, eu vou me sentir mal, né? Eu vou me estressar. E você não consegue ser do meu jeito porque você fica, né? É um aprendizado, né? Então, cada um com o seu jeito de ser, né? E é isso que essas pessoas, eu digo assim, um dia eu vou ser feito Chico Xavier, né? Que tá vendo o outro ali errando, sofrendo, pisando no meu pé e tá entendendo o bichinho. Ele ainda tem que aprender, não é? Mesmo que esteja me machucando, ele ainda está em aprendizado. Um dia a gente chega lá, né? Uhum. É muito lindo isso. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim, eu não ajudo mais a ninguém. Eu ajudei tanto aquela pessoa, fiz tanto por ela, tirei da minha necessidade para ajudar aquela pessoa, que foi que eu recebi? Ingratidão. Não ajudo mais a ninguém. Chega no que ele está dizendo aqui, não é para mim. Porém, é eles que se devem lastimar. Você fez a sua parte, ajudou a pessoa. Você fez o que você podia, o que sua consciência disse para fazer. Se nenhum obrigado de lá veio, lastimar é a pessoa que foi ajudada. Que lá na frente a gente vai colher tudo isso, que é o que ele está trazendo nesse depoimento. A colheita é no futuro. Faça o bem que tiver a seu alcance. Não espere nenhum obrigado. E a gente quer nem que seja um obrigado. Né? A gente se magoa quando a pessoa não dá um obrigado porque a gente fez algum esforço. A gente está nesse nível ainda. Aí se você for ajudar alguém que me prejudicou, você fala, vou ajudar. Aí a pessoa começa a dizer, poxa, Ricardo, ele fez tanto mal para você e você está ali ajudando ele, né? Que besta, né? Otário, né? Logo esses termos, né? Minha consciência está dizendo que eu devo ajudar. É a consciência de cada um. A gente tem que atingir esse estágio de superar isso, né?
Fez mal a mim, eu tenho que pagar o quê? Como é que eu pago o mal? Como é que Jesus ensinou? Com o bem. Então a gente ainda vai chegar nesse estágio. Interessante é que hoje eu fiz um daqueles joguinhos, né, de computador que faz o mapa astral. Aí quando foi a hora de temperamento, aí disse lá que eu gosto de fazer as coisas muito rápido e não tenho paciência com o tempo das pessoas. Em parte, isso é verdade para determinadas coisas, e em parte eu sou totalmente feito Micheline. Eu tenho meu tempo de fazer. Eu tenho aquilo, você me deu essa tarefa e disse, é para sexta-feira. Então me cobre na sexta-feira, não venha me cobrar na quinta se está certo ou não, porque provavelmente não vai estar nada certo e eu não vou fazer da sexta lhe mostrar. Mas se for ao contrário, muitas vezes eu fico receosa de colocar determinada tarefa na mão de outra pessoa e ficar, meu Deus, ela vai entregar tempo, aí quinta-feira, e aí, já fez? Aí tinha que é necessário compaixão e paciência. E eu achei isso tão bonito, porque realmente, né, quando a gente é paciente com o outro e quando a gente tem compaixão, a gente aprende a respeitar o tempo de cada um, a personalidade de cada um, né? Até porque ninguém está vivendo o mesmo, as mesmas situações no dia a dia, No mesmo né? momento, né? O mesmo momento, tem alguém que está, né, com outros trabalhos, outras preocupações, e vai fazer aquele trabalho, independente do que esteja passando. E é isso. Eu gostei muito, muito bonito, compaixão e paciência. A gente tem que entender, realmente, entender o momento de cada um. Ontem, falando numa aula ontem, o Micheline trouxe um assunto para mim, de uma pessoa que chegou aqui na casa e disse, uma pessoa da casa disse para ela, olha, eu estou vendo um obsessor do seu lado. Essa pessoa correu, nunca mais tinha vindo, se afastou da casa. Se essa pessoa chegar para mim e disser, Ricardo, eu estou vendo um obsessor, eu disse, opa, tudo bem, deixa ele aqui, vamos trabalhar junto. Quer dizer, o meu momento, o meu entendimento, aquele entendimento daquela pessoa já foi outro. Então a gente tem que respeitar o medo dela de não ter ido embora da casa e estar voltando agora depois desse susto. Se a pessoa disser, eu não vou me embora, muito pelo contrário, se disser que eu estou com obsessor, agora é que eu vou ficar aqui dentro mesmo para eu estudar, para me melhorar. Então, é respeitar o momento. Quem errou foi a pessoa que disse, mas é de lastimar, é essa pessoa que disse isso. Não a quem correu, porque ela foi uma vítima. Agora, quem disse é de se lastimar pela atitude dela. Então, é isso que ele está trazendo. As situações, como você disse, cada um tem seu momento, cada um tem sua experiência, cada um tem sua vivência. E a gente tem que respeitar tudo isso de todo mundo. Ok? Lá vem ele. Brincando, mas assim, por exemplo, eu entendo essa situação aí, até já faço ideia, mas, por exemplo, existe um duplo erro aí, no meu ponto de vista. É o duplo erro, porque eu vejo assim, o primeiro é quem viu, vamos dizer, o espírito obsessor e foi diretamente falar. Certo. E segundo é da pessoa que tem conhecimento e fugiu. E se Sim, não, esse exemplo ela não tem conhecimento como nós temos. Então, beleza. Mas mesmo não tendo conhecimento, se afugentou. Porque aí a gente tem que usar, no meu ponto de vista, né? A lei de Deus. Não chega a nós, certo? Nada mais do que a gente consiga suportar. Exato. Isso, quem sabe, são os mais cultos aos mais ignorantes. Porque isso aí é conceito básico, não é tipo assim, em qualquer lugar que você esteja e que você tenha um pouco de religião, você tem esse conhecimento. Então, talvez o afastamento não esteja ligado ao medo disso, mas não curti não. Vou para outro lugar, então não estou afim de me estressar com isso. Não tô afim de travar essa disputa, essa batalha. O que nós precisamos, como um todo, não só aqui é na vida, porque não, se você não consegue dissociar, né? Acho que, do meu ponto de vista, tudo é uma coisa só. O que a gente precisa muito é comprometimento. Sim. Né? Quando a gente não tem o comprometimento, né, aí a gente acaba por desistir das coisas. Desiste. Na primeira dificuldade, Tereza olhou feio para mim, né?
Eu vou me desgastar com isso. Eu não preciso disso. A gente diz isso. Então, por exemplo, eu chego dentro de um. No trabalho é diferente porque a gente precisa, né? Precisa pagar as Precisa contas, a gente suporta. do retorno financeiro, né? Mas quando a coisa vai para o âmbito moral, eu me coloco numa situação superior e digo, eu não preciso disso, não. Vou viver minha vida em paz, vou buscar a tranquilidade. Lei do engano, né? Porque se a gente vai buscar lá aquela calmaria, daqui a pouco vem a tempestade, né? Então eu vejo mais ou menos por esse lado. Existe um duplo erro, não um só. Não. O inicial, mas também o outro de você assim, com isso aqui eu não vou me comprometer. Não importa quem seja, quem fale e quem faça. Você está aqui porque você tinha um princípio e um objetivo. Aí a gente volta para o que eu comecei falando, né? Qual é o teu princípio? O meu princípio é isso, então segue, né? Porque uma bandeira foi levantada e a bandeira, quando é levantada em nome de Jesus, ela tentar ser derrubada, né? Eu vejo mais ou menos por esse lado. Eu entendi o seu duplo erro. Agora, ela vai falar porque ela sabe do assunto mais profundamente do que eu, porque foi com ela o assunto. Diga aí, desse ponto de vista. O duplo erro que ele falou, o primeiro erro foi da pessoa experiente que abriu a boca para dizer isso. E o segundo erro que ele está dizendo é da pessoa que fugiu. Diga aí, o que é que você acha? Não, isso é um fato desse, a gente tem muitas questões para levantar, mas a gente não vai levantar todas porque não cabe aqui. Mas é assim, o que chegou para mim foi uma pessoa já com problemas emocionais, aquela pessoa com as crises de ansiedade, uma pessoa que estava vindo para casa já conhece a casa há 500 anos, mas é aquela história a experiência. É o frequentador, né? Não tenha esse conhecimento, né? Então, ela já estava mal. Aí chega a pessoa para ela e faz assim: você tá bem? Tô achando você muito abatida. Eu acho que você tá doente. Olha, eu tô vendo aqui umas irmãos aqui com você, não sei o quê. E ela disse que daí tomou um choque e começou a sentir cada dia pior, crise de choro. E foi definhando e disse: não vou mais. Porque aquilo me magoou, me fez. Quer dizer, é uma questão que a pessoa precisa entender por que está aqui. Não entende. Está aqui 20 anos e não entende o que está vindo buscar aqui, não é? E a outra que é um trabalhador da casa que quer mostrar a outra pessoa, né? Que a pessoa não falou se era homem ou se era mulher. Estou falando a outra assim, outra pessoa. Quer dizer, quero mostrar que sou médium, vidente, que estou vendo, que eu conheço, que eu tenho poder e vou dizer para você que você está aí cheio de... Fizeram isso comigo, né? Eu até disse ontem na história, fizeram isso comigo. Eu fiquei desesperada, porque era meu filho e eu estava ali aperreada. Mas você, veja, a vibração que fez essa mulher começar a emitir, né? E foi afundando. Passou 3 meses assim, até que decidiu voltar, né? Para buscar e não gostou e tal. Mas é o que você faz com que a pessoa afunde, né? Uma pessoa que já está debilitada, que já está mais sensibilizada e que não está estudando nem está entendendo o que é que está fazendo aqui, né? E assim a gente tem muita gente aqui, né? Que está ali por cima e que acha que vem aqui buscar uma cura mágica e que eu não tenho que fazer nada para isso, né? E aí tem outras coisas que aí nem cabe falar. Mas Só espero que esse trabalhador não vá, quando encontrar ela, dizer que continuo vendo os obsessores do seu lado. Aí eu falei para ela, inclusive, assim, olha, quem sabe o obsessor não era dela. E ela estava vendo aí do seu lado, né? Dela, da pessoa que estava aí do seu lado. Então, foi um equívoco. Às vezes a gente é imperfeito, você tem que entender isso, né? Às vezes a gente está num mau dia e acaba se atropelando e fazendo um desastre desse, mas perdoe, né? Deixe para lá, vá cuidar de você, vá mudar. Porque, veja, o problema estava com a pessoa, né? Se eu me conheço, o Evangelho está dizendo, né? Se eu me conheço, a minha serenidade, não tem nada de fora que vai me abalar. Se eu sei que tenho obsessores, é porque eu estou trazendo eles para junto de mim, né? Por alguma razão, agora ou anterior. Enfim, é isso que a gente precisa entender, e é isso que Kardec quer que a gente entenda, né? Que isso tudo depende da gente, então não importa. Aí chega um médium, tampa de crush, você tá péssimo. No outro dia você tá de cama, né? Porque é um médium que disse aquilo. Veja a força que as pessoas têm, né? A gente tem que ter cuidado com isso,
Porque, infelizmente, a gente tem muita gente que não consegue compreender ainda o que é que está sendo, o que é que está se propondo aqui para a gente entender. Não entendeu o que é que está fazendo aqui. É um mundo gigantesco que o Espiritismo traz para a gente enxergar, né? Para a gente entender tudo na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que o Espiritismo é aqui na Casa Espírita, né? E esquece que é em tudo que a gente vai pensar, fazer, trabalhar, ele está trabalhando, né? Abre um mundo para a gente. O Espiritismo abre um mundo, é como se abrisse os bastidores, né? Os bastidores da vida, para a gente entender como é que tudo funciona. Eu já tive muitas fugas de casas espíritas, justamente por conta do que foi dito pelo trabalhador, né? Já saiu com algumas historinhas. Aí eu fiz um pacto comigo mesma de estar na casa espírita aqui, que eu me sinto bem, pelos ensinamentos, pela doutrina, e com a convivência eu vou aprendendo mais isso, a ter esse afastamento e essa consciência de que cada um tem o seu momento. Recentemente, eu passei por 2 experiências aqui dentro. Uma, eu notei que o banheiro estava salpicado, né, molhado. Aí eu fui lá embaixo, peguei o mop, aproveitei, peguei um detergentezinho para botar no sanitário e estava lá no banheiro. O trabalhador veio, por que está passando pano aí? Porque estava salpicado. E o detergente? Porque eu vou botar no sanitário. Não precisa? Não, mas eu vou fazer. Posso? Pode. Fica olhando. Aí, Inacreditável a história dessa, né? Aí eu fiz, levei o móvel para lá, tá tudo bem. Aí, anteontem, eu estava aplicando o passe, aí terminou, né? Eu fui abraçar a Dilson, ele me abraçou, aí ele notou que eu estava friazinha, mas eu tenho distonia. Aí ele ficou todo preocupado, a Dilson, não, porque se eu preocupado, não sei o que, eu falei, não, é distonia. Aí esse mesmo trabalhador olhou para mim, se não estava se sentindo bem, era melhor nem ter dado passo. Eu estou ótima. Meu Deus do céu, é cada uma que a gente escuta, né? Agora que esse amigo me viu, está preocupado comigo. Aí, mas eu fiquei em casa, né? Repetindo, meu Deus do céu, é uma coisa que as pessoas, né, fazem a outra passar por nada, fica todo mundo podre que está fazendo o que está fazendo. Tem uma compaixão, minha gente, compaixão. Se você fosse chatear, você nem vinha mais. São essas 2 passagens agora. E eu sou prova que ela estava muito bem, porque eu recebi o passo dela. Terça-feira eu cheguei aqui um pouco meio conturbado, tudinho, cheguei e ela aplicou o passo aí, ó, bem revigorado mesmo. Então eu sou prova viva disso. Então, essas coisas vão acontecer sempre. A gente não pode se milindrar, como eu disse ontem, né? Parece que espírita dessas doutrinas religiosas que tem, são os mais melindrosos, são os espíritas. Mas a gente sabe que não é o ser humano, né? Então a gente não tem que se melindrar. Estou passando pano, e daí? Posso? Pode. Tá. Pronto. Ele que achou estranho, porque ele não foi fazer. Essa pessoa não foi fazer. Você está dizendo que está bem de saúde. Eu estou bem. A mão está fria, mas eu estou bem. Eu sou assim, eu me conheço, eu sou assim. Deixa eu aplicar o meu passezinho aqui, tudo bem? Pronto. Cada coisa, né? De lastimar são eles e não nós. A gente faz a parte que nos cabe no trabalho, na tarefa, na atividade. Quem estiver achando ruim, vamos lastimar eles. Seguindo, Samuel Felipe, posto que muito inteligente ele, né? E dotado de natural vivacidade, teve na terra uma vida obscura, laboriosa e bordada de rudes provações. Podia-se comparar a essas naturezas de escol que vivem na sombra, das quais o mundo não fala e cujo brilho não se reflete na terra. Aurira no conhecimento do Espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Então, ele tinha contato com a doutrina espírita. Isso é uma coisa que mais na frente a gente vai ver como ajudou ele no traspassar dele para a vida espiritual.
esse conhecimento do Espiritismo. A gente está notando nos depoimentos que essa fé na doutrina espírita, na vida futura, em tudo que a doutrina espírita ensina, isso ajuda muito a essa passagem. Faleceu em dezembro de 1862, na idade de 50 anos. Para a época, eu acho que morreu velho, né? Era idoso. Hoje não é. De moléstia atroz, sendo o seu passamento muito sensível à família e aos amigos. Evocamo-lo alguns meses depois do trespasse, né? Depois da morte. Alguns meses, ele não diz quantos meses. 2, 3, 4, 5. Pergunta. Mudei aí, tá vendo? Quereis, a bem da nossa instrução e do interesse que nos mereceis pela vossa vida exemplar, descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a espiritual. Como foi essa passagem? Como foi que aconteceu? Dá aí uma explicação para a gente. E ele começa dizendo assim: de bom grado, tanto mais quanto a narrativa não aproveitará somente a vós, mas a mim próprio. Por isso que, dirigindo o meu pensamento para a terra, a comparação faz-me apreciar melhor a bondade do Criador. Então, nesse resumo que ele vai fazer, ele vai ver como era a vida dele e como é que está a vida dele. Vai fazer as comparações, ele vai ver como Deus foi bom com ele. Sabeis que de tribulações provém na terra. Entretanto, jamais me faltou coragem na adversidade, graças a Deus. Então, eu enfrentava os problemas. E hoje felicito-me. Quanta coisa perderia se houvesse desanimado, se eu tivesse desistido, baixado a cabeça e me entregue à tristeza e à depressão, por exemplo. E ainda tremo ao pensar que tudo quanto sofri se anularia caso desfalecesse, tendo de recomeçar novamente as provações. Então, se ele desistisse da luta, do trabalho, ele estava entendendo que numa próxima encarnação ele ia ter que voltar e passar por aquelas tribulações novamente. Então, ele está vendo como foi bom ele ter enfrentado e não ter desanimado. Ó, meus amigos, compenetrai-vos firmemente desta verdade, pois nela reside a felicidade do vosso futuro. Alguém quer acrescentar alguma coisa aqui? Destaquei, isso aí foi o que chamou mais atenção, né? Recomeçar. É o caso do suicida, né? Ele desiste da luta e numa encarnação futura ele vai ter que voltar e vai ter que passar por aquela situação semelhante onde ele tirou a vida para ver se ele passa na prova. Então, tendo que recomeçar novamente as provações. Então, já que temos que enfrentar, vamos enfrentar. Isso vai muito com o que a gente estava conversando aqui agora, né? Essa questão do desânimo, né? Quando a gente vai fazer qualquer atividade que a gente vai fazer, que de fato serve para o nosso aprendizado, vão existir percalços, vão existir desafios, né? E que se a gente desanima, a gente não aprendeu, a gente perdeu uma oportunidade de aprender, né? E aí a gente vai ter que recomeçar de alguma forma, né? E a gente vai continuar lamentando porque quando a gente estava desencarnado a gente pediu, Pediu, na frente ele fala, a gente pediu as provas, né? entende? É muito, parece que não, mas Não, muito direto. só esses detalhezinhos, né, que você falando agora, me lembrei de você comigo, naquela situação do... Não, Ricardo, enfrenta. Se eu baixasse a cabeça, não enfrentava, desanimar. Eu tinha que passar, porque eu tenho que passar por essa situação, que eu devo ter escolhido lá atrás. Então eu ia desistir. Então eu ia desistir de uma luta, de um aprendizado. Acima de tudo, isso aqui é aprendizado. Isso aqui é um aprendizado que a gente tem. Então a gente desiste. Por desânimo, porque alguém criticou, porque alguém disse isso, porque alguém disse que você não é capaz, ou porque você está fazendo errado, e você diz, tá bom, deixa para lá, como eu fiz no primeiro momento. Foi preciso ele vir e dizer, não, desista não, veja como é que faz. Mesmo que você não leve à frente, mas se pronuncie. Foi por isso que eu estou aqui, por causa dele. Isso mostra, Ricardo, nada mais nada menos do que nossa falta de fé. Se a gente tivesse fé em Deus e cresce naquilo que a gente tanto fala todo dia, que não cai uma folha da árvore, se Deus não quiser, a gente não reclamaria das adversidades. A gente diria assim, abençoado ou abençoada a situação. Vou passar, né? Vai ser difícil, vai doer, vai ter que lutar mais assim, mais assado, mas eu vou passar, né? Então é muito dessa questão mesmo, né? Hoje
de manhã. Eu tinha marcado, assim, que hoje meu dia é cheio, né? Eu não vou acordar às 5 da manhã, vou pra academia, depois quando voltar eu tomo café, já tenho que sair. Quando eu vi, não acordei 5 da manhã. Já acordei irado. Aí, hoje de manhã eu não fico em casa, né? E quando eu me levantei, ela, Bruno, tu pode passear com os cachorros? Meu Deus do céu, eu tô atrasado, né? Irado, posso, já fui. Quando eu desci, eu fui atravessar a avenida, o cachorro parou no meio da avenida e começou a fazer cocô. Eu já fiquei mais irado aí. Meu irmão, você não tem onde fazer não, velho. E os carros lá tudo parado, olhando, tem que esperar ele terminar, tirar o cocô e Cortar o passar. bichinho na hora dele, não pode, né? Já irado, né? Aí quando eu volto pra cá com os cachorros, no rol lá do prédio, tem um centro, né? Aí quando eu tava passando por lá, o cachorro passa por debaixo do centro, arrasta o centro. Eu disse, meu irmão, Não vale tentar, né? cara, eu já ia irritado. Aí quando eu cheguei em casa, a Ana chega assim e fala alguma coisa, eu disse, olha, não quero conversa não, vá pra lá. Assim, ixi, acordou atacado, era melhor também não ter passeado. Aí eu disse, meu irmão, eu parei assim, eu tô muito estressado. Mas foi um erro meu, né? Então assim, eu desanimei por uma responsabilidade minha. Aí eu parei, eu comecei a rir, eu disse, menino, não acredito não, velho. Eu chamei Ana, aí a gente conversou e se resolveu. Mas assim, a gente tem que entender que as coisas que a gente passa tá relacionada às nossas ações, às nossas frustrações. Não é com o outro, não, é conosco mesmo, né? E a gente desanima por causa disso. Porque a gente coloca um objetivo na nossa encarnação, chega num tempo em que a gente não cumpre, inconscientemente a gente sabe disso. E tome frustração. Aí eu sempre digo, a gente chega a 40, 50, 60 anos, assim, não, eu não quero chegar com esse povo mais velho aí que só faz reclamar da vida, não, que a vida parece que não prestou. É porque ele se frustrou. É porque no momento de você, de fato, enfrentar as coisas e fazer a vida valer a pena, e você chegar no final da sua vida só o bagaço da laranja, mas valeu a pena, você quer chegar na vida, no final da sua vida assim, bonzinho e tudo mais. Fez o quê? Né? Tem um depoimento que eu acho fantástico. Tem uma mulher, né, que ela estava passando por um problema na vida dela e ela tentou suicídio e foi socorrida. É bem famoso na internet, né? Aí ela foi socorrida e conseguiram fazer a lavagem lá e ela não morreu, né? Só que ela ficou internada um tempo. E aí ela estava lá chorando e querendo morrer, né, e tudo mais. Aí entrou o médico, né? O médico. Entrou o médico e perguntou assim, mas por que você chora? Eu disse, não, eu não quero mais viver. Aí ele olhou, o médico olha para o monitorzinho onde fica monitorando a frequência cardíaca, né? Aí diz assim, a vida é igual à frequência cardíaca, né? Ela tem altos e baixos, altos e baixos. Se não tiver esse movimento, a vida cessa. Então tenha fé que tudo que você está passando é para o seu bem. Aí ela parou assim, parece que aquilo deu um choque nela e ela acalmou, né? Pouco tempo depois, entra a enfermeira, né? E ela disse assim, eu queria falar com o médico para agradecer as palavras que ele me deu. Eu disse, mas que médico? Né? Aí eu disse, não, o médico que veio aqui falou isso, não, o médico ainda não chegou, né? Então, assim, que a gente tem, é muito legal a gente estar aqui dentro, aprendendo mais, mas na hora do vamos ver, Vamos a ver, gente tem que estar em prática. a gente rapeia. Tem que estar em prática nas pequenas coisas, né? É no cachorro fazendo cocô no meio da avenida. Mas tudo isso, o que é que acontece? O dia começou ruim por um erro meu, e eu estou descontando, dizendo que foi por causa do meu cachorro. Entende? Mas a vida é sempre assim. Mas a vida é sempre assim. As coisas ficam ruins por atitudes nossas e eu tento jogar em outra pessoa a responsabilidade daquilo que é meu. Exatamente. Diga. Logo no começo, quando tu começou a ler, disse que ele era um homem de bem. Homem de né? bem, isso. Mas mesmo ele sendo um homem de bem, ele estava passando por toda essa dificuldade durante a vida dele todinha, né? Ele passou dificuldade, como todos nós. Nós temos que aprender muita coisa ainda, né? E também temos nossos resgates, né? Ele era um homem de bem agora, estava se esforçando, mas tem os tropeços, nós temos nossos tropeços. Por mais bem que a gente faça, a gente tropeça. O próprio Chico, né? Tá lembrado daquela história do cachorro, que mataram o cachorro dele, ele ficou com raiva da pessoa, um homem de bem, mas ele estava com raiva de alguém por algum ato. Nós não somos perfeitos ainda, né? Então é o caso dele também. Ele está no aprendizado, né? Você conhece o homem de bem pelo verdadeiro esforço? Ele é mais, gosta mais da informação.
Não é que ele seja já um espírito perfeito. Vamos seguir? Não é por certo comprar muito caro essa felicidade por alguns anos de sofrimento. Quer dizer, não é bom, não é? A gente vai pagar alguns anos de sofrimento, mas vamos ter uma felicidade plena lá na frente. Então vale a pena passar certas dificuldades. Ah, se soubesses o que são alguns anos comparados ao infinito. Se de fato a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, outro tanto não direis das que a precederam. Das outras encarnações dele estavam influenciando, como a gente sabe, nessa. Então os padeceres dele, os sofrimentos dele estavam ainda precisando acontecer sofrimento para ele resgatar erros passados, né? E não foi senão a força de trabalho sobre mim mesmo. Veja bem, eu tenho que me melhorar, ninguém vai me melhorar, eu é que tenho que me melhorar. Eu posso receber ajuda de muita gente, mas o trabalho de me melhorar, de me forjar, sou eu que tenho que fazer. Reconhecer meus defeitos e trabalhá-los. Então foi a força de trabalho sobre mim mesmo que me tornei o que ora sou, para apagar os últimos traços das faltas anteriores de outras encarnações. Era-me preciso sofrer as últimas provas que voluntariamente aceitei. Está vendo? Bruno falou agora há pouco. Voluntariamente a gente aceitou. A gente escolheu passar por certas situações. Por que agora está reclamando? Não foi o combinado, como ele disse, o combinado não sai caro. Tu não combinou em resgatar nessa encarnação isso, aquilo e aquilo outro? Quando chega na hora diz, não, Deus não é justo, Deus não é isso, está acima das minhas forças. Não está acima não. Está na medida exata que você aguenta. É isso que a doutrina nos ensina. Na hora que a gente é testado, a gente é reprovado. Foi na firmeza das minhas resoluções que escudei a resignação, a fim de sofrer sem me queixar. Né? Sofrer sem se queixar. Ele passava e não se queixava dos problemas. Hoje abençoo essas provações, pois a elas devo o ter rompido com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima alegria o caminho percorrido. Então a gente se lamenta muito, a gente se lamúria muito situações. Eu sempre gosto de dizer, quando aconteceu comigo que eu vim à casa espírita não sai de 10 anos, agora eu vou ser 12. Há 12 anos, na época que eu me trouxe, a dor que me trouxe, eu me lastimava. E Deus, revoltado com Deus por aquela situação que eu estava passando. E hoje, passado esses 12 anos, eu disse, bendita aquela dor, que coisa maravilhosa que foi. Me fez ver a vida com outros olhos. A doutrina espírita, para quem tenta entender ela, estuda, debate, ela faz abrir, alargar o horizonte. E a gente começa a ver a vida com outros olhos. Então hoje, eu faço dele as minhas palavras, agradecer aquela dor lá de trás. Porque talvez se eu tivesse seguido naquele mesmo ritmo, não sei o que seria de mim hoje. Então a dor foi bendita. No meu exemplo, foi maravilhoso aquela coisa que num primeiro momento me revoltou, mas no segundo momento me trouxe onde eu estou hoje. Muito bem, graças a Deus. Algo mais? Não são 6 anos já que a gente passou. Sim. Faz 6 anos que eu falo que 12 anos, 10 anos. Não, mas é 12. Não, é 12 anos, vendo? É 12 anos. Quer falar mais? Alguém? Um de rosa aí. Eita. Um de rosa. Ó vós que me fizeste padecer na terra, que foste cruéis e malévolos para comigo, que me humilhastes e afligistes, vós, cuja má fé tantas vezes me acarretou duras privações, não somente vos perdoo, mas até vos agradeço. Veja só, a gente tem condição de dizer isso, para uma pessoa, para algumas pessoas que pisa no pé e a gente quer revidar na mesma hora. Ele agradece por todo o sofrimento, porque ele passou, porque fez ele chegar nesse estágio que ele está hoje. Foi essas pessoas, as situações que fez com que ele chegasse. Lógico, resgatando erros passados, porque ninguém passa as coisas à toa. Tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Intentando fazer mal, não suspeitavam do bem
que esse mal me proporcionaria. É verdade, portanto, que a vós devo uma grande parte da felicidade de que gozo, uma vez que me facultaste ocasião para perdoar e pagar o mal com o bem. Então, as pessoas que viam o encontro dele fazer o mal, estavam dando oportunidade a ele, pensando que estavam fazendo mal, na verdade estavam fazendo o bem, porque estavam dando a oportunidade dele pagar o mal com o bem e de perdoar aquelas situações. A gente se pôr no lugar de um cara desse, estou muito longe disso. Perdoar aquele que fez o mal assim. Mas a gente já sabe o caminho. A gente já entende a lógica do negócio aí. A gente só não faz porque a gente se acomoda, não quer, acha que não é no momento, eu não estou preparado ainda. E quando é que a gente vai estar preparado? Quando? O orgulho de querer dizer. O orgulho, tudo isso. Então, a gente está preparado, tá? É só querer fazer. É difícil, é. Em 10 situações, se eu conseguir fazer 2, já é alguma coisa. E errar em 8, mas eu estou tentando. A gente já tem conhecimento. A quem muito é dado, Muito é cobrado. por causa da gente. Deus colocou-vos em meu caminho para aferir a minha paciência. Ave Maria, isso aí é bronca. Exercitando-me igualmente na prática das mais difíceis caridade, a de amar os inimigos. Então as pessoas passam no caminho da gente para tentar a gente, e a gente respira, conta até 1000, e às vezes não consegue amar. Não digo nem ninguém, eu acho a palavra tão forte. Os que pensam diferente um pouquinho. É inimigo. É inimigo. Dicionário de azeite do espiritismo. É? Inimigo. Ele diz assim, ó, aquele que por alguma forma tenta nos prejudicar. É? É inimigo. É É inimigo. inimigo. Eu acho tão forte essa palavra. É forte, mas é nossa realidade. Né? Eu gosto de... Essa questão das provas, né? Às vezes a gente é obsessor, né? Não. Eu gosto dessa questão de provas, eu gosto sempre de fazer uma analogia com a questão de matemática. Se eu pegar... Michele, vou ter uma questão aqui para tu resolver. Vou botar. Quanto é um bombom mais um bombom? É um problema para você? Não. 2 bombons. Ela já sabe fazer aquilo, né? Ok? Fique por aí. Só que se você colocar aí uma integral, uma derivada, aí sim, não vai dar para mim não. É a mesma coisa com os problemas da vida, né? Por exemplo, existem várias situações para a gente no dia a dia que são dificuldade para outras pessoas resolverem. Faz, não, isso aqui a gente tem que fazer assim, 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 sabe? Passou, acabou. Então, na vida, a gente vai ter 3 pontos. O primeiro, o que a gente já sabe resolver. O segundo, o que a gente tem capacidade para resolver. E o terceiro, que a gente diz assim, ixi, sério que isso aí nem sei para onde vai. O primeiro, a gente passa todo dia e nem sente. O segundo é aqueles que nos desafiam, que nos traz dificuldade de vida, porque a gente sabe, eu sei que eu consigo se eu me esforçar. E o terceiro diz assim, eita, esse problema eu não posso resolver não, então eu vou ter que viver. Por exemplo, a morte. Eu não posso resolver o problema da morte, não. Eu vou morrer um dia, não sei quando, mas eu vou viver. Né? Então, o que seria um homem inteligente, né? Que acho que não somos nós ainda. No primeiro, a gente detecta e se valoriza, porque se valorizar é um ponto positivo. No segundo, assim, eita, eu consigo, agora eu vou ter que estudar. Né? E no terceiro, assim, esse aqui não é da minha capacidade ainda. É reconhecer a minha pequenez, eu vou direcionar para alguém, ou então aquele negócio, o que não tem remédio, remediado está. Então são sempre esses 3 pontos, né? A questão da qual eu sei resolver, a questão da qual eu sei que eu tenho capacidade, mas tenho que me esforçar para fazer, e a qual eu digo, isso aqui eu não consigo. A vida está sempre assim. Então não é aquela questão de que na sua encarnação você vai encontrar com Teresa e vocês vão ter dificuldade. Não. Vocês vão encontrar com Teresa. A forma como isso vai acontecer, vocês vão decidir. Os problemas que aqui vão chegar, vocês vão decidir. É a forma como a gente enfrenta a vida. É a forma como eu pego um livro, vou estudar e dizer assim, agora eu vou resolver essa questão. Agora eu vou me desafiar. Sempre assim, porque a gente pensa que é aquele negócio bonitinho. Não é. É um negócio muito subjetivo. Eu vou estar no lugar certo, com as pessoas certas. Agora, a forma como as situações vão se desenvolver, a escolha nossa no momento. Né? Isso a gente tem que entender. Mas assim, eu passava por muitas pessoas aí que agradeço o que eles fizeram, porque de alguma forma ele ainda se sente desafiado a trabalhar aquela situação. É por isso que ele está aqui. Então a gente vê que pode ser que ele não tenha mais nenhum resgate a fazer, mas ele está provando, é o que ele faz, provação. Ele está se capacitando para chegar num lugar melhor. Né? Então que a gente entenda isso. Eu vou olhar sempre, todo dia a gente tem, gente. Não tem para onde correr. O que é que eu vou fazer hoje? É isso aqui, isso aqui vai me dar um trabalho, mas eu vou conseguir. E quando esse aqui, eu não consigo não.
Olha, Ricardo, não estou conseguindo fazer isso aqui não, vê se tu consegue resolver, porque aqui não dá para mim não. Acabou. A vida segue, né? A vida segue. Só que quando a gente faz uma celeuma, né, a gente pega lá a questão que a gente sabe que tem capacidade, mas tem que se esforçar e vai dizer assim, meu Deus, vou postergar. É para entregar a atividade quinta-feira que vem. Puxa, deixa lá para quarta. Só que acontece o seguinte, né? Eu não faço a atividade, mas é o problema, porque a minha mente me cobra, porque na minha consciência tem as leis divinas. E eu digo, eu não consigo viver esses 7 dias bem. Por quê? Porque eu vou deixar para o último, aí quando chegar na quarta-feira eu vou estar, meu Deus do céu, eu tenho que fazer de todo jeito. Então toda a minha atenção é aqui. Então se a gente tiver um pouco de dedicação, um pouco de responsabilidade, um pouco de maturidade, disciplina, a gente faz com que a nossa vida fique um pouco mais serena. É a vida dos espíritos evoluídos. Sabe as suas responsabilidades, sabe o que tem que fazer, não tem que estar reclamando, eu sei da minha capacidade, vou fazer. Né? Agora, até chegar lá, Jesus. Faça. Abençoa. Faça. Vamos seguir. Não vos impacienteis com esta divagação, porquanto vou responder agora a vossa pergunta. Até agora você estava divagando, ele não estava respondendo a pergunta de Kardec, que era descrever como ocorreu o vosso trespasse da vida corporal para a espiritual. Ele só estava divagando ali, trazendo a vida dele, né? Agora vamos responder. Conquanto sofresse cruelmente com a moléstia que me acometeu, quase não tive agonia. Veja que maravilha. A morte sobreveio-me como um sono, sem lutas nem abalos, sem temor pelo futuro, não me apeguei à vida e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. Ele não ficou apegado ao corpo, ele entendeu a situação, que estava chegado o momento dele. Então ele se deixou levar. É que tem, pelos que ele relata, tem espírito que se apega ao corpo e não quero ir, não vou, não é a minha hora, não é agora, e é um tormento para esse espírito, porque quando chega a hora, é a hora, não tem boquinha, não tem prorrogação de 5 minutos, não, o juiz não vai dar prorrogação, não. Deu. Eu vi uma palestra de Maíse Braga, né, falando das guerras, e ela pedindo para a gente orar justamente para que os anjos de resgate fossem até aqueles espíritos que estão ao lado dos corpos, lá no campo de guerra. Como assim? Entendi. Para esses espíritos conseguirem Se desligar dos corpos, né? Isso. Que não quer sair dali do corpo, né? Então para ele foi fácil, ele disse que não se apegou à vida, ele entendeu que já era o momento dele. Então isso é o sonho de todos nós que estamos encarnados, é quando chegar esse momento, porque esse momento vai chegar, a gente não se apegar, saber, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, e começar também a se apegar às pessoas, não quero sair da vida, meus bens, né? Não, chegou a hora, vá-se embora. Ricardo, quando ele fala assim, a morte sobreveio como um sono. Eu entendi assim, ele desencarnou dormindo, né? É isso sim? Não, veio, ele não diz, mas é como se fosse um sono, como se ele tivesse dormido e acordado no mundo espiritual. Ele não sofreu. Você vai cochilando, né? Não sente. Então foi como se fosse um sono. Morreu feito um passarinho. Feito um passarinho, né? Ele acordou e já estava morto. Como se ele tivesse morrido, mas ele tivesse dormido. É como se fosse um sono. Quando é como se acordou, fosse um estava sono. no claro. No capítulo 1 dessa segunda parte tem o passamento, né? E aí ele mostra o estado de perturbação. Quando a gente vai desencarnar, a gente entra nesse processo de inconsciência, que aí a gente adormece. Para uns, muito tempo, para uns, pouco tempo. Para uns, esse estágio é um pouco mais suave, né? Para outros, não. E a gente tá vendo como é espírito evoluído, é aquele sono bom. O sono dos puros. Eu vou morrer assim. Esse aqui é o sonho de todos nós. É uma morte assim, tranquila. Tem gente que quando tá doente não quer nem dormir. Para não morrer. Passa. Tô aqui, né? Você conhece alguém assim? É que você tá rindo? Não sou eu não, viu? Não posso. Vou ter que morrer acordado, né? Não posso dormir não, só quando eu vou ver eu morrer. Não vou saber. Não dá pra não morrer. É uma pessoa que a gente conhece.
Eu já entrego o meu espírito à noite. Vamos lá. A separação completou-se sem dor, tá vendo? Sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo de tal me apercebesse. Eu acho que se acontecesse com a gente vai ficar em dúvida se está morto ou se está vivo, né? Mas ele também ficou em dúvida. Veja, ignoro que tempo durou o sono. Ele não tem como precisar o tempo. Que foi ele acha que foi curto, né? Meu calmo despertar contrastava com meu estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria erguer-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável, antes deleitoso, me prendia, e eu me abandonava a ele prazerosamente, sem compreender a minha situação, conquanto não duvidasse ter já deixado a terra. Veja, ele sabia que estava morto, mas ao mesmo tempo sentia que não estava, era meio ainda, né, aquela situação que a gente não consegue nem explicar direito. Mas ele não sabe o tempo que durou, bem interessante. Ricardo, é bom que a gente faça uma conexão aqui com aquilo que a gente estudou lá no passamento, do processo de histórias e histogênese espiritual. Tu lembra que até foi uma dúvida, acho que foi até tu que falou. Por exemplo, aqueles que desencarnam com uma doença muito forte, eles vão retirar aquelas energias e formar um perispírito ruim. Aí, não, né? Por exemplo, a gente vê, né? Ele desencarnou com uma enfermidade muito grave, como ele mesmo disse, só que quando ele desperta, ele vai despertar muito mais leve, tranquilo, né? Então é aquela questão, ele extrai daquela matéria o que tem de melhor, porque ele conseguiu purificar, entende? Acho que isso é muita gente fazer. Devido à elevação moral. Devido à elevação. Né? Aí, por exemplo, quando a gente fala da doença hoje aí, não é do momento, né? Mas que é porque não tem cura, é o câncer. Né? O câncer nada mais é do que... tem um espírito que ele fala assim, pensem no câncer como um verdadeiro dreno de energias negativas. Né? E aí a gente começa a ter algo assim como mais interessante. Mas é bom a gente focar nisso, porque aí a gente vê justamente essa questão, né? O nosso corpo espiritual que vai ser formado não está relacionado com o problema que a gente tem aqui, mas com o nosso apego e com a nossa atividade. Né? E interessante que a gente vê na reunião médica chegar espírito com dor, né? Com dor de câncer, com dor de um ataque cardíaco, com dor de coluna, com dor num tiro, uma facada. E ele tinha várias dores quando encarnado, e quando ele chegou no mundo espiritual ele já não estava, ele não sentia mais nenhuma dor. Né? Como é diferente, né? Porque cada desencarne é como é diferente. De um espírito com a elevação dele, que praticou bem, que entendeu tudo, de um espírito que chega na reunião mediúnica cheio de... agarrado ainda à situação do sofrimento e da dor, né? Tudo que me cercava era como se fora um sonho. Vi minha mulher e alguns amigos, ajoelhados no meu quarto, chorando, e considerei de mim para mim que me julgavam morto. E ele estava realmente morto, não é para eles, para o familiar e os amigos. Quis então desenganá-los de tal ideia, mas não pude articular uma palavra, e daí concluí que sonhava. Veja, ele ficou na dúvida agora se estava vivo, se sonhava. Veja que coisa conturbada, né? O fato de me ver cercado de pessoas caras, de há muito falecidas e ainda de outras que à primeira vista não podia reconhecer, fortalecia em mim essa ideia de um sonho em que tais seres por mim velassem. Então ele estava vendo pessoas que partiram antes dele, estavam lá. E ele entendeu, você disse, isso é um sonho? O que é que está vendo? Se é verdade, eu morri, esse pessoal veio me visitar, ou eu estou sonhando. Ele estava achando que era um sonho também. Ao mesmo tempo, ele sabia que estava morto. É bem viajado, isso é bem confuso, né? Esse momento. E para ver, pessoas que não conheciam. E pessoas que ele não conheciam, exatamente. Que podia ser de outras encarnações que ele não se lembrava, e podia ser espíritos que estavam ali dando assistência, né, a ele, que ele não conhecia. Esse estado foi alternado de momentos de lucidez e de sonolência, durante os quais eu recobrava e perdia a consciência do meu eu. Então ele ficava nesse vai e vem, né? Pouco a pouco as minhas ideias adquiriram mais lucidez. A luz que entrevia por denso nevoeiro, mesma coisa do senhor Jobá, que ele fala de nevoeiro também, fez-se brilhante e eu comecei a compreender-me, a reconhecer-me, compreendendo e reconhecendo que não mais pertencia a esse mundo. Então a ficha começou a cair. Certamente, se eu não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo.
Então veja como ele, para ele e para todos nós, a importância de conhecer o Espiritismo. Conhecer, estudar, debater, como é importante na hora do desencarne. Então para ele ajudou muito. Se não conhecesse, a perturbação ia durar muito mais tempo. O meu invólucro material não estava ainda inumado e eu olhava com piedade, felicitando-me pela separação, pela liberdade. Saiu da prisão, ele entendeu. Nós estamos presos aqui. Isso aqui para o espírito é uma grade, é uma cela. E ele quer sair e não pode. Tem um horário certo para sair. Então ele entendeu. Estou livre. Saí desse corpo, dessa prisão que me deteve 50 anos. Então ele entendeu. Interessante, né, que mostra aí que ele aparentemente não era um espírito muito apegado à matéria, Não né? era. Porque ele diz que vê o corpo dele e se sente bem por não estar, né? Então, como é interessante, ele estava vendo o corpo e não estava para ele nada. Ele entendeu perfeitamente. Graças ao Espiritismo, ele entendeu a função do corpo. Qual é a função do nosso corpo aqui? É a ferramenta de evolução do Espírito. Ele entendeu muito bem isso. Pois se eu era tão feliz por me haver, enfim, desembaraçado. Então ele estava feliz. Ele entendeu. Estava muito bem. Ele entendeu o que é a Inquisição, o Espiritismo, né? A Inquisição explicada para o Espiritismo, uma coisa assim. E ele dizendo que aqueles espíritos que eram torturados, né, até a morte, quando eles morriam, eles já saíam dali libertos, felizes por ter acabado aquela tortura, né, aquele sofrimento. E eles estavam ali, ele explica como é que era. Eles ficavam felizes por ter terminado aquilo e continuavam e seguiam, né? E aqueles outros ficavam ali sendo auxiliados mais ainda, né? Os que estavam fazendo as torturas, né? Então alguns, quando desencarnavam, entendiam todo aquele processo e já se afastavam. Outros viam e no lugar de se afastar, ficavam lá obsidiando os torturadores ou os mandantes dos torturadores, não é isso? Respirava livremente, como quem sai de uma atmosfera nauseante. Indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. A presença dos que amara alegrava-me sem me surpreender, antes parecendo-me natural, como se os encontrasse depois de longa viagem. Então ele reencontrou as pessoas amadas. Então para ele foi como se tivesse... E nós estamos numa viagem para o mundo espiritual, para os nossos entes que estão lá no mundo espiritual, nós estamos em viagem. E quando a gente desencarnar, vai ser o reencontro. É o que ele sentia. Inclusive, a respiração é mais fácil. Ele está dizendo que aqui a respiração é pesada, é sofrida, né? Todo esse mecanismo que tem que ser usado para a gente respirar, para ele é como se fosse, né, uma coisa leve, respirar livremente. Então, é o que ele está trazendo para a gente. Lembrei de Violeta nas Janelas. O ar era mais puro, tudo era mais colorido. Né? Tudo é mais saudável. Uma coisa me admirou logo, diz ele. Compreendermos-nos sem articular uma palavra. Está vendo novamente um que se comunica pelo pensamento. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar somente, como que por efeito de uma penetração fluida. Então, bastante olhar e a gente estava passando os pensamentos, se comunicando. Não precisava da palavra. Então ele já conseguiu entender isso muito rápido, né? Alguns meses, não foi essa? Isso aí é quando ele está desencarnando. Está desencarnando. Ele estava em casa, né? A família lá. Estava lá, familiar. Então já. Foi depois. Não, ele está trazendo um passado. Então foi muito instantâneo, né? Veja que diferença. Ah, que sonho, né? Esse é o nosso objetivo, gente, de vida. Misericórdia. É o objetivo. Bem muito, né? Obrigado. Estava pensando assim, a gente é tão acostumado aqui no plano físico de falar, de escutar o outro e a palavra, e no mundo espiritual é muito mais mental, né? Pensamento a pensamento. Então, imagine, a pessoa está acostumada a falar, encontra alguém que não vai estar falando com ele articulado e vai estar falando com ele mentalmente. Imagine como deve ser a confusão para ele, né? Nós somos 6 aqui, está todo mundo pensando. Eu tô falando com você, e pensando com você, todo mundo está pensando. Será que eu vou captar esse pensamento de todo mundo?
Vai ficar uma confusão na cabeça de quem não sabe. Mas é que não sabe. Quem não sabe, eu vou ficar ouvindo o pensamento de Deus, dele. Assim, o ouvindo todo é olhar para você e a gente se comunicar. Sim, eu estou me comunicando aqui com você. Não é ouvir. Sim, mas eu estou me comunicando com você aqui com o pensamento. Bruno está pensando. Será que eu não vou captar também o pensamento? Como é que eu vou filtrar isso? É complicado, né? Não, responda agora. Eu só explico Quando todo mundo está falando ao mesmo tempo, Ninguém entende. a gente está escutando barulho todo mundo. Mas eu vou me direcionar para alguém e vou prestar atenção naquela conversa, né? Ela já passou por isso. Ela já passou por isso. Todo mundo fala, mas eu vou me concentrar numa pessoa. A gente acha que fala, né? Pronto, você está ouvindo todo mundo, né? Você vai se concentrar em um. Só que aí, quando você for um espírito muito bom, você vai ter capacidade de concentrar em vários. Entendeu? Mas calma, se a gente não entende, a gente não vai ter trabalho. Mas ele não está nessa capacidade, né? Ele também cada um se compreende. Ele tá, porque ele estava com a presença das pessoas que amava, então tinha muitas pessoas ali. Né? Não esqueçam, a gente tem que entender em qual capítulo a gente está. Espíritos felizes. Não são maus. Vai chegar no capítulo da gente ainda. A gente vai se conhecer. Sou eu, Vamos lá, alguém mais? Meu Deus. Eu não estava, no entanto, completamente livre das preocupações terrenas. E, como para realçar mais a nova situação, a lembrança do que padecera me ocorria de vez em quando à memória. Então, ele se lembrava das situações que ele passou de dor, de sofrimento, das pessoas amadas, ele se lembrava. Então, ele não estava totalmente esquecido de todo mundo e da situação. Ele lembrava de vez em quando. Sofrera corporal e moralmente, sobretudo moralmente, como algo que fui da maledicência dessas infinitas preocupações mais acerbas, talvez, que as desgraças reais, quando degeneram em perpétua ansiedade. Então ele sofreu mais moralmente do que fisicamente, corporalmente. Para ele, ele que foi vítima da maledicência, para ele perturbava bastante isso. E ainda bem não se desvaneciam tais impressões, já eu interrogava a mim mesmo se de fato delas me libertara, parecendo-me ouvir ainda umas tantas vozes desagradáveis. Reconsiderando as dificuldades que tanto e tantas vezes me atormentavam, tremia e procurava, por assim dizer, reconhecer-me, assegurar-me que tudo aquilo não passava de fantástico sonho. E quando cheguei à conclusão, a realidade dessa nova situação foi como se me aliviasse de um peso enorme. Então ele passou nesse momento da vida para a morte, ao mundo espiritual, né? Ele estava confuso ainda, ele não sabia se era verdade, se não era. Quando ele viu que era verdade, para ele foi um alívio tirar esse peso sobre ele. Então ele entendeu, essa passagem foi muito tumultuosa, mas foi rápida para ele, no caso dele, né? Desse espírito. É bem verdade, dizia, que estou isento desses cuidados que fazem tormento da vida. Graças a Deus. Também o pobre, repentinamente enriquecido, duvida da realidade da sua fortuna e alimenta por algum tempo as apreensões da pobreza. Assim era eu. Então ele viu tanta felicidade, tanta leveza, tanta paz, e ele falou, sabe que isso vai ser tomado de mim? Eu estou sonhando, isso não é verdade. É a mesma coisa do pobre quando fica rico. Eu estou sonhando, esse dinheiro não é meu, não. Pode ser que alguém veja, não, isso foi um engano, esse dinheiro caiu na sua conta por engano, não é seu, não. Poxa, desaba o mundo, né? Era o caso dele, estava comendo, será que isso é verdade mesmo? Eu estou tão feliz assim. Ah, pudesse os homens compreender a vida futura. E que força, que coragem, essa convicção não lhe daria na adversidade. É o que o Espiritismo nos faz. Dar confiança na vida futura, compreender a vida futura para dar coragem para a gente enfrentar as nossas dificuldades. E a gente falha. A gente tem tanto conhecimento e a gente ainda falha. Infelizmente, ainda falhamos porque não chegamos a essa envergadura desse espírito, né? Mas a gente chega lá, a gente chega. Quem deixaria, então, na terra de prover e assegurar-se da felicidade que Deus reserva aos filhos dóceis e submissos?
Gozos ambicionados, invejados, tornar-se-iam mesquinhos em relação aos que neles negligenciam. A gente dá importância a tanta coisa na vida, tanta coisa material, se esforça tanto, a vida até prejudica outras pessoas para ter aquele gozo. Isso não tem importância nenhuma. É isso que ele está trazendo para a gente. Que o verdadeiro gozo é a felicidade no mundo espiritual, é atingir os objetivos que a gente veio, se programou, e a gente chega aqui e fica com picuinha, brigando por tolice, por prazeres, por ser melhor do que alguém numa situação, no lugar de se juntar os dois para crescer junto, é um brigando com o outro para botar a casa na posição X, a empresa na posição Y, eu que sou o responsável. Não, é um grupo. Então a gente fica nessa picuinha e o que realmente importa não é isso. Hoje em dia é a internet, né? Brigando por seguidores, aí detona o outro. Chama de seguidores. Seguilobas. Olha, só um ponto aí pra gente falar, que eu gosto muito de falar disso também. Por exemplo, ele coloca ali, né, no segundo parágrafo, pudessem os homens compreender a vida futura. Aí a gente para um pouco de trás para o Espiritismo, né? Como o Espiritismo nos ajuda a construir o que a gente chama de fé raciocinada que Kardec fala. Porque vamos tirar esses ensinamentos. Claro que esses ensinamentos eles existiam em um ponto ou outro na Terra, tínhamos sempre aqueles homens mais sábios que já tinham essa ideia, que a gente acompanhou tudo isso aí. Mas vamos tirar o Espiritismo e os ensinamentos que ele traz. Existiam pessoas que vinham à Terra, que não sabiam explicar, mas que elas criam. Criam, né? Certo? De crer. Acreditava. Obrigado. Que elas acreditavam. Não, vamos acreditar. Só que para outras pessoas menos evoluídas, mais materialistas, mas você é uma tola, você como pessoa, né? Não tem condição, não tem explicação isso, né? Ou seja, o ser humano precisa criar um raciocínio lógico dentro de si para poder acreditar em coisas que só vão ser comprovadas pela ciência no futuro. E aí vem a doutrina dos espíritos mostrar, né? A fé no futuro, a fé que existe algo e comprovar através de fatos. Claro, é ciência, mas aí a gente tem que deixar a nossa ciência material também trabalhar isso, né? Então, assim, é justamente isso. Aí Kardec fala da importância da fé raciocinada. Eu vou construir dentro de mim conceitos lógicos dentro das leis universais que me vão capacitar a raciocinar de forma lógica. E aí eu não terei mais uma fé dogmática, e não é crítica a ninguém aqui, mas é uma fé que ela é inamovível, mas também ela não explica. Você tem que crer porque assim acabou. Não. Eu vou crer porque eu construo um pensamento lógico baseado em fatos reais que me comprovam que existe algo que a gente ainda não consegue explicar. E aí está a fé raciocinada. Aí tem a importância do espiritismo como construção de um pensamento de uma sociedade mais justa, mais elevada e mais inteligente. Né? É muito... Me lembrei agora de falando, eu só sei que é assim. É assim, né? Chicó, e como é o nome do outro, que eu não me lembro. João Grilo. Eu não sei como é, eu só sei que é assim. Então acredite, aceite, porque eu só sei dizer que é assim. Né? Eu acredito que a vida futura existe algo depois da morte. Me explique. Eu não sei como é, né? Antigamente, eu não sei como é. Eu tenho uma fé, é a minha fé que tem. Você não consegue explicar. Aí vem a ciência que explicar como é tudo isso. Dá tempo. Aí volta a importância da gente conhecer a história do espiritismo. Porque a gente muitas vezes acha que é bobagem falar dos fenômenos de Radevilles, do fenômeno das mesas girantes. Isso aí aconteceu lá. Gente, as coisas começam a fincar de fato uma fé raciocinada nesse momento. No momento em que a espiritualidade superior, de alguma forma, libera com que os espíritos façam essa utilização energética, que movimentem as coisas, que chamem a atenção dos estudiosos da época e que eles comprovem que ali não tem charlatanismo nem magnetismo, tem algo que não se explica. E que quando se questiona aquela mesa, aquela cadeira, o que é aquilo, eles dizem é espírito. Mas o que é espírito? É tudo depois que morre. Né? Então, existe uma construção de raciocínio muito lógico. Se a gente não entender a história, se a gente não leva essa história para frente, qualquer pessoa vai dizer isso é crendice. Entende? Existiu e existe um trabalho muito forte da espiritualidade para isso. A gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar muito, né? Aí eu até
pontuo isso porque eu fiquei 3 semanas no ESD1, a gente estava trabalhando uma coisa que eu acho que é de ESD2, 3, EAD, ESD, o que for. Poucas pessoas sabem a metodologia usada por Kardec, universalidade e concordância. Universalidade e concordância, a gente não fala disso. Porque essa é a base que a nossa doutrina cresce. Essa é a base que a pessoa vai dizer assim, eu não quero acreditar, sem problema nenhum. Não tem problema, é um direito nosso. Mas você não pode negar. Você não pode negar que aquilo existiu. Porque existem os fatos históricos, existem as comprovações e existem também os líderes da época, inclusive de instituições religiosas, dizendo que aquilo ocorreu. Então, assim, não acreditar é uma escolha sua. Agora, negar é ignorância. Eu já vi uma pessoa de uma outra religião num salão de beleza lotado, aí a discussão sobre a religião, aí ela disse que não acreditava em reencarnação porque ninguém nunca voltou para dizer o que houve depois que morreu. Acho que mais tem, né? Você vai procurar. Mas fazer o quê? Eita, vamos lá. Esse mundo tão novo e comparado ao qual nada vale o nosso, bem como os numerosos amigos que nele reencontrastes, fizeram-vos esquecer a família e os amigos encarnados. Esqueceu o povo todinho que ficou aqui? Tu esqueceu, cara? Ele responde: se eu tivesse esquecido, seria indigno da felicidade de que gosto. Deus não recompensa o egoísmo, pune-o. O mundo em que me vejo pode fazer com que desdenhe a terra, mas não os espíritos nela encarnados. Somente entre os homens é que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio, né? Eu ganhar na loteria, eu esqueço todo mundo, né? Meus amigos, tudo, eu vou me embora. Né? A gente é egoísta, né? Quer dizer, ele está dizendo que a gente aqui, somente entre os homens que a prosperidade faz esquecer os companheiros de infortúnio. Muitas vezes venho visitar os que me são caros, exultando com a recordação de mim guardaram, que de mim guardaram. Seu pensamento me atrai para eles. Assisto às suas conversas e gozo se gozam e sofro se sofrem. É importante quando a gente tiver um parente que desencarnar, a gente tem que ter cuidado com o que está pensando dele. Se a gente está feliz, eles estão felizes. Se a gente está triste, eles estão tristes. Então a gente tem que ter muito cuidado com o nosso pensamento. Pensar nos nossos entes queridos que estão no mundo espiritual com uma lembrança gostosa, com amor, com carinho, mas deixar eles seguir o caminho deles, nossas preces. Não? É importante que então crie essa obsessão de encarnado para desencarnado. E ele está trazendo bem isso aí. O meu sofrimento é, porém, relativo. E não se pode comparar ao angustioso sofrimento humano, uma vez que compreendo o alcance, a necessidade e o caráter transitório das provações que são para o bem. Então eu entendo o sofrimento dos meus familiares, eu já entendi que é necessário que eles passem por aquela escola, por aquele aprendizado, como eu passei. Então, meu sofrimento é relativo. Esse sofrimento é, ademais, suavizado pela convicção de que aqueles a quem amo virão também, por sua vez, a esta mansão afortunada, onde a dor não existe. Para torná-los dignos dessa mansão, é que me esforço por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que tive, consoante a vontade de Deus. Então, ele está ajudando. Ele tem certeza, alguém tem dúvida que ele não vai morrer? Todos nós temos certeza. Então, ele está dizendo que está ajudando a eles, para que eles suportem a dor e o sofrimento, porque um dia eles vão vir para esse mundo. A minha desolação avulta quando os vejo retardar o advento por falta de coragem, murmúrios, vacilações e, sobretudo, por qualquer ato reprovável. Ele se desanima, ele fica triste quando vê um ente querido desistir da luta, reclamar de Deus, da situação, no lugar de procurar resolver. Trato então de os desviar do mau caminho. E, se o consigo, é isso uma felicidade não só para mim, como para outros espíritos. Quando, ao contrário, a intervenção é ineficaz, exclamo com pesar, mais um momento de atraso. Mas o consola-me a ideia de que nada se perde definitivamente.
Então ele faz todo o esforço. Se consegue, aquele esforço surte efeito, ele fica feliz e outros espíritos que estão ali ajudando a nós ficam felizes. Se a gente fracassa, ele entristece, mas não baixa a cabeça e continua ajudando. Isso foi Samuel Felipe. Conta, rapaz, na conta. Nem combinado dava tão certo. Você deveria dar o seu inferno todo. Ave Maria, não. Agora, Gente, obrigado aí. Até a semana que vem a gente vem com Van Dust. Van Dust é o próximo, né? era isso que. Viu só? Eu tava olhando ali, tem 14 espíritos felizes ainda com isso. Então quer dizer que Ricardo vai pegar todos os 14, né? Não, tem mais 2 só. Eu deveria pegar a parte 2 inteira. Não é conversa dele. Não, deixa eu dar esquentadas. Vem. Não. Ficar com você. Eu tenho Van Dust e Six DNE. Tem mais 2. Tem 14. Né? Acabou, você não é do... Ricardo podia pegar logo esses 14 que tem, né? Tem 14 espíritos ainda felizes ainda. A gente vai parar quando? A gente para aqui. Vamos fazer a presença desse. Porque em dezembro temos quase Não, uma. mas vamos fazer a presença e conversar sobre essa questão do. Vamos encerrar a aula. Encerra, a gente já. Não foi gravado. Ricardo, por favor, as palavras, a oração final. Mestre amado Jesus, é com muita alegria, é com muita felicidade que te agradecemos essa oportunidade de ouro de conhecer a doutrina espírita, de conhecer esse livro maravilhoso que é o Céu e o Inferno, onde a gente pode debater, aprofundar o nosso estudo, conhecer, vivenciar cada um no seu momento, cada um na sua hora. Agradecer a equipe espiritual amiga que se faz aqui presente, estudando conosco, nos intuindo, nos ajudando a aprender mais e melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoando os nossos erros, assim como nós devemos perdoar quem tem errado conosco. Não nos deixa, Pai, cairmos em tentações, mas nos livra de todos os males. Nos abençoa, nos protege e nos guia, Mestre Jesus. Paz, luz e harmonia para todos. Que assim seja.